Turma, vamos ver o que o Marcelo Beckler disse em relação ao jogo do Cruzeiro contra a equipe do Fortaleza. Porém, antes disso, dá aquela contribuição para o vídeo do CDD. Deixa sua curtida no vídeo, compartilha e se inscreve aqui no CDD. Para quem não conhece, o Marcelo Beckler é cruzeirense, repórter lá da TNT Esportes. E vamos conferir, vamos lá. A Betfair é parceira do Cruzeiro e do CDD. Ela te dá o dobro do depósito até R$200. E também dá aposta grátis sábado e domingo, tanto para novo cliente quanto para quem já está na plataforma. E se você ganhar com a aposta grátis, você já saca, pois o dinheiro é seu. Acorda, se você aposta em outra casa a não ser a Betfair, larga de ser mané e aposte na empresa que ajuda o Cruzeiro. Clique agora no link do comentário fixado e faça sua aposta com muita responsabilidade. Fortaleza Cruzeiro. Foi um jogo muito parecido com Cruzeiro Curitiba. A diferença é que o Curitiba não conseguiu criar tanto como o Fortaleza, mas que o Cruzeiro ficou atrás, produziu bem menos ofensivamente. E contra o Fortaleza, o VAR permitiu um gol do Cruzeiro, validou um gol do Cruzeiro com uma jogada muito justa, que eu já vi, eu estava assistindo o jogo, fiquei na dúvida se o VAR foi bem ou não, já vi fotogramas, né, assim, daquele frame do momento que o lance é parado. Parece que está impedido o Bruno Rodrigues. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no CDD. Mais de 70% do pessoal que assiste o canal não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como esse. Mas contra o Curitiba eu tive a impressão que era posição legal e que também não se tinha traçado bem as linhas. Enfim, no final das contas, a gente tem que confiar. Eu acho que em alguns jogos existem erros tanto de interpretação da arbitragem e tal, e de se o VAR é chamado ou se não é chamado, e eu acho que de vez em quando existem os erros objetivos do VAR. Talvez tenha acontecido no Fortaleza Cruzeiro, talvez também tenha acontecido no Curitiba Cruzeiro. No Vasco Cuiabá, por exemplo, eu também acho que teve um erro ali de validar um gol do Vasco no 1-0. E tantos outros jogos, tá? Assim, é simplesmente 3 que eu estou apontando aqui como exemplos. Mas é um jogo muito parecido, que o Cruzeiro não consegue, não tem confiança, o time está sem confiança, talvez volte a confiança depois desse jogo, muito pressionado, foi uma semana duríssima pro Cruzeiro, mas que à medida que o jogo vai ficando longo, eu acho que o Fortaleza vai ficando mais pressionado que o Cruzeiro e vai errando mais e dando mais espaço. Contra o Curitiba era o contrário, o jogo longo, o 0-0, 0-0, 0-0, ia penalizando mais o mental dos jogadores do Cruzeiro, que queriam resolver logo contra um time atolado lá embaixo como o Curitiba, do que no caso do Fortaleza, que agora chega a 8 jogos sem vencer, e começa a ficar preocupante também. Na Fortaleza já mostrou que tem time, na temporada passada inclusive mostrou que depois de fazer um mau primeiro turno, conseguiu se levantar e fazer um ótimo segundo turno para se classificar para a Sul-Americana e para não passar a apuros no Campeonato Brasileiro, mas falta poucos jogos, 43 pontos, uma vitória do Fortaleza nos últimos 4 jogos, e ele se salva. Para o Cruzeiro, os 40 pontos ainda são muito perigosos, porque os 2 próximos jogos são Vasco e Goiás. Então, se perde esses 2 jogos, não só fica para trás, como levanta os 2 times que estão atrás dele, os 2 mais o Bahia. Então, é muito importante para o Cruzeiro não perder os 2 próximos. É lógico que vencer os 2 é o cenário perfeito. Vencer um e empatar outro é o que todo cruzeirense assina hoje. Mas 2 empates é ruim, mas não é trágico. Perder um dos 2 já começa a ser tragédia. Perder os 2 é uma tragédia total. Perder um dos 2 é muito ruim. E empatar os 2 é ok. É ok, tá? Perder um, ganhar outro tá ok também. Porque chega a 43, um dos 2 vai subir para ficar próximo a ele. Se for o Vasco, continuar à frente pelo critério de desempate, né? Número de vitórias. Mas pelo menos chega a 43 e deixa o Bahia para trás. Então esses 2... O melhor dos mundos é ganhar os 2, né? Mas... Cara, sendo sinceros, pelo campeonato que o Cruzeiro fez, ganhar esses 2 próximos jogos aí seria importante, mas não sei, né? Se o Cruzeiro se o Cruzeiro consegue ganhar esses 2 jogos, né? Os próximos jogos do Cruzeiro, ele não pode perder. Se ele ganhar os 2. Mais pelo Cruzeiro, né? Mais por dentro de campo, porque vontade eu acho que não vai faltar, não. Acabou, ia buscar a Sul-Americana nas 3 rodadas que restam. Se ele
se ele ganhar um, empatar um, tá ok, tá quase salvo, porque segura os dois, segura um e empurra outro, né? Se empatar com o Goiás, segura a distância que tem do Goiás, e se ganhar do Vasco, usa o Vasco de trampolim para subir. Então os 4 pontos eu acho que é o cenário, claro que o perfeito é 6, mas os 4 pontos é o cenário comprável pelo torcedor do Cruzeiro. Ainda é um time que eu continuo achando, não merece a posição que tem. Nesse momento do campeonato, eu acho que é o que mostra o pior futebol, mas ainda assim é difícil de fazer gol no Cruzeiro, é um time muito voluntarioso, que se defende demais. Eu não entendo que o torcedor do Cruzeiro acredite que falte vontade desses caras. Eu acho que eles podem jogar mal, acho que pode faltar confiança para arriscar mais coisas, mas vontade não. O time se defende muito voluntariosamente, todo mundo ajuda na defesa, todo mundo corre atrás, o time não se quebra, não dá aqueles espações, não dá muita claridade para o adversário, quando o adversário cria não são tão claras assim. Isso foi o campeonato inteiro. Então, para mim, a diferença do Cruzeiro estar tão embaixo é a bola não entrar, tá? O Bruno Rodrigues ser o atacante com 7, depois o Wesley, o segundo atacante com mais gols, com 4. É muito pouco, é muito pouco. Se o Cruzeiro tivesse alguém que tivesse feito 10 gols, do Bruno Rodrigues eu acho que era normal esperar 7. Ok. Se o Gilberto, que tem 3, sendo que fez em 2 contra o América, né? Foi 2 contra o América e 1 contra o Bragantino, eu acho, lá nas 4 primeiras rodadas do campeonato. Se o Gilberto tivesse 10 gols, se ele tivesse 7 gols a mais, o que seria só ok para o que se esperava do Gilberto, e de vez em quando o futebol tem dessas coisas que não saem, os 7 gols que faltaram do Gilberto nesse campeonato fariam o Cruzeiro estar 6, 7 pontos mais à frente, pelo menos. Sabe? Teria feito o Cruzeiro ganhar uns 3 jogos a mais, uns 9 pontos a mais, teria 49 e estaria olhando para a Sul-Americana somente isso, sem nenhum risco, o que era o objetivo do clube. Então, eu já falei isso na coluna do Cruzeiro e acho que eu falei na semana passada também. Porque o Ronaldo, a declaração, porque a defesa e a mudança de técnico, tudo isso se pode melhorar. Mas no final das contas tem 3 traves e a bola tem que entrar, e a bola do Cruzeiro esse ano não entrou. Então esse foi o grande problema do clube estar tão atolado ainda lá embaixo, menos agora depois de uma vitória que eu considerava muito improvável contra o Fortaleza, mas se juntou bem, não deixou entrar, não deixou criar tanto. Ótimo jogo do Rafael outra vez, e na frente, quando conseguiu minimamente criar alguma, o Bruno Rodrigues colocou para dentro. Passando para domingo agora. Diz pra mim, tem algum assunto que você curte bastante, que se você pudesse, você passaria horas falando sobre esse assunto? Pode ser, sei lá, futebol, games, animes, empreendedorismo, qualquer coisa. Se a resposta foi sim, então você já tem 50% que você precisa para ter um canal de sucesso aqui no YouTube, mesmo que você não queira aparecer nem botar sua voz. Agora a tua missão é encontrar os outros 50%, que é aprender a criar títulos e capas chamativas para fazer com que as pessoas cliquem para assistirem seus vídeos. Aprender a criar um bom roteiro para fazer com que as pessoas fiquem do início ao fim do seu vídeo. Aprender a fazer com que o próprio YouTube divulgue teus vídeos de graça para você atingir mais e mais pessoas. Saber transformar o teu canal num verdadeiro negócio para conseguir monetizar ele o mais rápido possível e todo mês colocar dinheiro no teu bolso, mesmo sem você aparecer. Enfim, tudo que você precisa agora é encontrar as melhores estratégias para criar, crescer e monetizar um canal sem aparecer. E se você quiser tudo isso de maneira simples e passo a passo, por só R$29 por mês, aperta aqui no primeiro link da descrição ou no comentário fixado que eu vou te ajudar.